Continuando na carta de Paulo aos Romanos, hoje vou meditar no capítulo 3, mas antes vou fazer uma oração. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigada, Deus, por mais esse dia. Que a Tua palavra hoje, Senhor Jesus, venha nos ensinar, nos mostrar, nos revelar. E ajuda-me, Deus, a ler e a entender esse capítulo. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. O capítulo 3, Paulo começa dizendo assim: qual é, pois, a vantagem do judeu, ou qual a utilidade da circuncisão? Muitas sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso, todo homem, segundo está escrito, para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Então, Paulo inicia o capítulo 3 com uma pergunta retórica, dizendo: que vantagem há, então, em ser judeu, ou que utilidade há na circuncisão? Embora ele já tenha deixado claro, né, que os judeus, eles também estão debaixo do pecado. Ou seja, Deus, ele não nega os privilégios de Deus que concedeu a esse povo. Ou seja, o povo judeu foi um povo escolhido por Deus. Então a gente podia pensar, não, mas os judeus, eles estão fora da justiça de Deus, da ira de Deus. Não, os judeus, eles estão aqui quando Paulo fala que a justificação pela fé, ou seja, que a vinda de Jesus, ele veio para todos. Então todos estão debaixo do pecado, todos pecaram, né? Nós vamos ver mais na frente que ele diz que não há um justo, nenhum sequer, todos pecaram, todos estão destituídos da graça de Deus. Então, aqui Paulo começa falando a respeito da condição do povo judeu, que era um povo separado, um povo escolhido por Deus. Então, será que esse povo judeu, eles tinham algum privilégio? Não, Paulo está dizendo que não. Ou seja, qual a utilidade, a vantagem de ser judeu e de ser circunciso? Será que eles eram melhores do que os outros? Aí Paulo diz, de maneira nenhuma, a fidelidade de Deus para eles são diferentes dos demais. Não, todos estão debaixo da lei, né? Então, a maior vantagem de ter recebido as palavras de Deus, ele ser guardião da revelação divina, era sem dúvida uma honra para eles, né? Mas muitos judeus, eles confundiram esse privilégio com garantia automática da salvação. E Paulo está dizendo, né? Ele antecipa aqui, dizendo, se alguns foram infiéis, isso anula a fidelidade de Deus? Não. A resposta é de maneira nenhuma. Mesmo que o homem seja infiel, porque os judeus, eles foram infiéis a Deus, mas Deus continuou sendo fiel a eles, né? Mesmo que o homem seja infiel, Deus permanece fiel, né? No Salmo 51:4, inclusive Paulo fala, ele diz que, ele fala para mostrar que Deus será sempre justo em seus julgamentos, né? Então, no versículo 5 ele continua, mas se a nossa injustiça traz à lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar sua ira? Falo como homem? Certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, porque sou eu ainda condenado como pecador? E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos? Pratiquemos males para que venham bens, a condenação destes é justa. Que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a um se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urna engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles têm cheia de maldição e de amargura.
São os seus pés velozes para derramar sangue nos seus caminhos, a destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ou seja, Paulo aqui, ele vai dizer que existe a universalidade da culpa humana. Ele diz, tanto os judeus quanto os gentios estão debaixo do pecado, né? Ou seja, ele começa a falar várias citações que estão lá no Antigo Testamento e que ele repete, dizendo que não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há ninguém que busque a Deus. Ou seja, aqui Paulo faz um diagnóstico espiritual do homem caído, que a humanidade caiu, né? Então todos estão caídos. O pecado, ele corrompe a mente, o coração, a vontade e as ações. O ser humano, ele não é apenas alguém que comete pecados, mas alguém totalmente inclinado para o mal, né? Então, Paulo começa a dizer que todos, a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urra e engano, veneno de víbora estão os seus lábios. Ou seja, Paulo começa a contar, a fazer um diagnóstico do homem caído, que o homem, que o pecado se revela, o pecado está revelado sobre a humanidade, né? E cala toda a boca humana diante de Deus, ou seja, ninguém é santo diante de Deus, a não ser que ele se converta, que ele reconheça que é pecador e peça perdão a Deus e entre para o caminho da salvação, né? Porque Jesus veio para isso, para salvar. Então Paulo está falando aqui que todos estão caídos e todos merecem, estão destituídos da glória de Deus, né? Ou seja, no versículo 19, ele diz assim, ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpado perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. No versículo 21 diz, mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus procura manifestar sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, aqui surge a revelação da justiça que provém de Deus, né? Independente da obediência à lei, mas plenamente testemunhada pela lei e pelos profetas. A salvação pela fé não é uma invenção nova, mas é o cumprimento das Escrituras, né? Ele está dizendo que todos pecaram e carecem da glória de Deus, mesmo aqueles que estavam andando debaixo da lei, mas todos pecaram, então todos carecem da glória de Deus. E ele diz assim, sendo justificados gratuitamente, ou seja, Jesus ele veio para justificar aquele que está em pecado. Então todos nasceram de Adão e Eva com o pecado, então vai chegar o dia em que Jesus que veio a essa terra para justificar a todos, né? Então a base dessa justificação é a redenção que há em Cristo Jesus. O termo redenção remete ao resgate de escravos, libertação, mediante o pagamento de um preço. Então esse preço foi o quê? O sangue de Jesus. Aqui Paulo deixa bem claro, né, que não há distinção, que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus e todos podem ser justificados pela graça. Então, a salvação é pela fé. Então, quando você tem fé e você se converte, você se arrepende dos seus pecados, é nesse momento que ocorre em você a justificação. Ou seja, Jesus justifica pelo seu sangue os seus pecados na cruz. A base dessa justificação é a redenção em Cristo Jesus. E Paulo usa essa linguagem
dizendo que Jesus foi oferecido como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo sangue, onde ele diz, versículo 27, ele diz, onde, pois, a jactância foi de todo excluída, porque a lei das obras, não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É, porventura, Deus somente dos judeus? Não, é também dos gentios. Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e, mediante a fé, o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Ou seja, a lei já existia, a lei é o cumprimento, né? Jesus veio para cumprir a lei. E todos aqueles que são justificados pela fé, pela conversão, ele não está excluindo a lei da vida dele. Não, ele passa a exercer a lei, praticando a lei através dos ensinamentos de Jesus Cristo. Então, na cruz, Deus demonstrou o quê? Sua justiça, né? Ele não ignorou o pecado. A penalidade foi paga, não pelo pecador, mas pelo próprio Filho de Deus. Assim, ele é, ao mesmo tempo, justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, o próprio Jesus, ele é quem justifica os nossos pecados, né? A salvação, ela não é resultado das obras. Não adianta você querer fazer coisas achando que pelas obras que você faz, você será salvo. Não. A salvação não é pelo resultado das obras, mas é um presente recebido pela fé. Deus é o Deus tanto de judeus quanto de gentios, ele está dizendo, e a fé em Cristo não anula a lei, mas já confirma ao cumprir seu propósito de apontar para o Salvador. Então, Jesus, ele veio para cumprir a lei, e ele veio não só para os judeus, mas para os gentios, ou seja, ele veio para todos, para toda a humanidade, mas para justificar aquele que crê e que tem fé. É pela fé que nós recebemos a nossa justificação. Então, o que esse capítulo 3 nos ensina? Primeiro, que ninguém é justo por si mesmo. Não importa o quanto eu tente ser uma pessoa boa diante de Deus, eu sou tão carente quanto qualquer outra pessoa. Por mais que a gente veja pessoas boas, né? Você pode achar que aquela pessoa, pela bondade dela, ela está salva, e não está. Muitas vezes ela está no pecado e ela precisa de arrependimento, ela precisa de conversão para entrar no reino de Deus. Ninguém é justo diante de Deus por si mesmo. O pecado, ele afeta todas as áreas da nossa vida. A minha mente, minhas palavras, minhas ações, tudo precisa da graça de Deus. Eu não posso me gloriar em nada. Minha salvação não é mérito meu, é puro presente da graça. Deus, ele já me deu essa salvação. Então, eu tenho apenas que viver essa salvação, né? A salvação da nossa alma, da nossa vida, começa aqui na terra, aqui nos nossos dias. Quando eu aceito a Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador, é nesse momento que eu sou justificado pela fé e pela graça, onde ali, naquele ato de conversão, eu reconheço que sou pecador, peço perdão a Deus, e ali Jesus, ele vem, através do Espírito Santo, habitar em mim e fazer de mim uma nova criatura. E a partir desse momento em diante, eu entro nesse reino espiritual e passo a viver agora em novidade de vida, crendo na minha salvação. E a fé é o único caminho. Não é pelas minhas obras, mas pela confiança no que Cristo fez por mim, que sou justificado. Então, isso também nos lembra que a salvação veio para todos, né? Porque ele diz que veio para os judeus, para os gentios, ou seja, Deus não faz acepção de pessoas. Religiosos e irreligiosos, aqueles que são religiosos e aqueles que não são, todos estão condenados. E eles são convidados a receber a salvação em Jesus Cristo. Muitas vezes existem pessoas que são muito religiosas, mas nunca tiveram um encontro com Jesus. Então essa pessoa precisa de conversão.
É isso que o capítulo 3 de Paulo está falando para aquelas pessoas lá em Roma, dizendo que todos pecaram, todos estão destituídos da graça de Deus e precisam da justificação pela fé. É isso que Paulo está nos ensinando neste capítulo 3. Amém?